Fernando, por que a ansiedade dá muita tensão no pescoço, dor de cabeça, tremores? Gente, lembra, o mecanismo da ansiedade é um mecanismo de luta e fuga. Para você lutar ou fugir de um perigo, você precisa de músculo. Um músculo tenso. O músculo precisa ter força para correr. Só que na ansiedade não tem nenhum perigo aparentemente real. Ele pode ser real, pode ser imaginário. Mas é mais comum os perigos imaginários. E o corpo está todo ativado para você correr. Nessa musculatura fica tensa, né? Nessa luta e fuga. E vai trazer tensão em várias partes do corpo. Tem pessoas que sentem no pescoço, ou nos ombros, ou no peito, tremores também, porque a musculatura relaxa e contrai rapidamente. Então, isso tudo é clássico da ansiedade mesmo, né? Por isso que fica essa sensação ruim. Mas à medida que você trata com a psicoterapia, que você entende isso, você vai pouco a pouco se libertando desses sintomas e volta ao normal sem problemas. E Camila, boa noite, bem-vinda. Raquel Fernandes, estou com tremedeira e tontura direto. É normal ter medo de comer ou tomar banho? Parece que vou passar mal. É isso mesmo, né? Isso acontece demais na ansiedade. Os tremores, como eu falei, a musculatura ela contrai e relaxa muito rápido, então você pode ter tremores internos que não são aparentes ou tremores externos, você pode ficar tremendo, que dá para ver visivelmente. A tontura acontece porque as áreas do corpo que relacionadas ao equilíbrio, que estão aqui na audição, na visão e outras partes do corpo, estão alteradas. Então há uma desregulação do seu equilíbrio. Então você tem tontura e desequilíbrio mesmo. O medo de tomar banho, sim, porque você tem medo de cair, né? Medo de passar mal, medo de desmaiar. Então é natural que isso aconteça mesmo. E esse medo, ele não é racional. Às vezes a pessoa fala assim, gente, mas por que eu estou com medo, né? Não faz sentido nenhum eu ter medo. Mas, justamente isso, a ansiedade ela vai modificar momentaneamente áreas do cérebro relacionadas às emoções, ao medo, por exemplo. Então, você fica mais se sentindo fragilizado, vulnerável mesmo, né? Isso parece que é grave, mas não é. É uma sensação muito desconfortante, muito tensa, mas você vai pouco a pouco se libertando gradativamente. Vanessa, doutor, em fevereiro tive uma crise tão forte que fiquei com o lado esquerdo paralisado. 2 meses sem andar direito e foi diagnosticado com forte ansiedade. Eu estava vivendo um estresse muito alto. Vanessa, que sufoco você passou, hein? A ansiedade ela pode causar essa paralisia mesmo na musculatura, né? Ainda bem que não foi nada grave, não foi um AVC, não foi nenhum problema grave neurológico, né? Foi ansiedade mesmo. E isso pode, né, acontecer porque o corpo ele fica sobrecarregado, as emoções estão muito descontroladas e aí você tem uma paralisia mesmo em alguma parte do corpo, pode ocorrer mesmo. Mas graças a Deus você viu que era emocional, que era psicológico, e aí eu acredito que você deve ter tratado, relaxado. Claro que o principal tratamento é a psicoterapia, e à medida que você vai tratando, você vai se libertando gradativamente disso, né? Aqui no Instagram, Gui, boa noite, doutor. Sinto sufocamento na garganta, o corpo fica estranho, por isso acontece. Por que isso acontece? Gente, tem pessoas que aquela pressão que eu estou explicando agora, mecanismo de luta e fuga, quando a musculatura fica tensa, tem pessoas que sentem mais aqui na garganta mesmo. Tem pessoas que têm um sintoma de tossir muito, outros com dificuldade de engolir, a sensação de sufocamento, porque há uma pressão mesmo aqui, né? Outros sentem um nó na garganta, aperto no peito. Então, isso é função desse mecanismo de luta e fuga da ansiedade mesmo, que está pressionando o seu organismo para você ficar nessa condição. E aí é ruim, parece que é grave, mas não é grave, né? Mari Souza, boa noite, doutor. Eu estava com dores no coração, fiquei com medo de ter problema do coração, fiz eco e tudo normal. Agora meu foco na cabeça, zumbido, barulhos, pontadas de um lado, pressão na cabeça, tonturas. Ó, muita coisa, né, Maris? E graças a Deus você não tem nenhum problema cardíaco. Então, o problema no coração e as dores te assustaram muito, mas você não tem nenhuma cardiopatia, ótimo. E aí o zumbido, barulhos da cabeça, estalos, a pressão na cabeça, tudo isso é comum na ansiedade e causa muito nervosismo também. As pessoas com ansiedade ficam muito focadas no sintoma e aí parece que é uma coisa muito grave. Mas à medida que você entende esse mecanismo da ansiedade, que você vai tratando, principalmente na psicoterapia, você volta ao normal e os sintomas desaparecem, né?
Maria de Fátima, boa noite, um abraço também para você. Ana Maria Rodrigues, tontura e dor de cabeça e da ansiedade? Obrigada. Pode ser, né? Pode haver outras causas, claro, mas a ansiedade traz muita tontura, como eu falei, dor de cabeça também, porque as pressões aí musculares são grandes mesmo e podem trazer todo esse desconforto aí e assustar muito. Mas, graças a Deus, isso não é grave e à medida que você trata, volta ao normal. Aqui no TikTok, doutor, tem ansiedade generalizada e dói o braço esquerdo. É o que eu acabei de falar, né, o Miltinho aqui. As dores musculares são comuns mesmo, em função do próprio mecanismo da ansiedade, luta e fuga mesmo. Lila, doutor, tem crise de pânico, sofro muito com isso, me ajuda, por favor. Então, gente, o pânico, ele é uma crise de ansiedade muito mais exacerbada, né? Muito mais intensa, com sintomas muito mais frequentes e intensos também, e muitas vezes duram menor tempo. E aí assusta demais, porque a pessoa tem a sensação exata que ela está morrendo mesmo. Batimentos cardíacos acelerados, pressão no peito, tonturas, visão turva. Pode haver outros sintomas aí muito grandes, muito intensos. A boa notícia é que isso parece que é grave, mas não é. E à medida que você trata, você vai conseguindo se equilibrar novamente, né? Então, o tratamento principal é a psicoterapia, para você entender qual que é a vivência que você está tendo, a pressão psicológica que você está vivendo, que muitas vezes tira você do seu equilíbrio, tira você do seu eixo e traz essas perspectivas tão intensas de mal-estar mesmo. E à medida que você vai descobrindo e mudando esse comportamento, essa mentalidade, esse hábito de se preocupar em excesso, você vai construindo um equilíbrio, uma segurança e volta ao normal. Né? Filho do Eterno. Sinto meu corpo super quente, mãos, rosto, cabeça, formigamentos dos pés, mãos e dores. Então, a mudança de temperatura ela é comum mesmo na ansiedade. Né? Tem pessoas que aumentam a temperatura do corpo, outras diminuem, então podem sentir frio, outros sentem muito quente, porque a homeostase, o equilíbrio do organismo está desregulado. Então, você vai sentir todo esse mal-estar mesmo. Mas, também isso não é grave, à medida que você trata com a psicoterapia, volta ao normal. Morgana, boa noite, doutor. São 3 anos aprendendo a lidar com sintomas físicos, dias menos intensos, outros muito intensos, oscilando. E sim, sobre o tema, o é acelerado ou lento, mas como já sei, vou levando. É um aprendizado mesmo, não é? Mas não precisa ficar tanto tempo com os sintomas. Trata com a psicoterapia para você ir se livrando disso mais rapidamente. Né? Eu sei que é desconfortável, infelizmente não tem cura rápida para a ansiedade, é um processo gradativo porque é um hábito instalado há muito tempo e esse hábito ele demora a ser desconstruído. Então, numa psicoterapia você vai tendo isso com mais facilidade. E Camila, doutora, a impressão que tem que esse coração lento é porque a gente acalmou depois de muitos dias com ele acelerado. Quando isso acontece comigo, dá até uma moleza no corpo, parece que o coração sumiu. É outra experiência, né, Camila? Existe também essa experiência, ou seja, você ficou muito acelerado, muito excitada, muito ansiosa, e aí vem um tempo de calmaria, o coração volta a bater mais tranquilo, regular ou lento mesmo. Então, existe também essa vivência. O que pode acontecer é que tem pessoas que, ao invés do coração acelerar, elas têm o coração batendo mais lento em função da ansiedade. Né? Isso também acontece. Ellen, toda hora pensamentos ruins, medo de doenças graves, eu passo o dia todo repreendendo, não aguento mais. Os pensamentos ruins são muito intensos na ansiedade, porque, gente, lembra, eu tenho um e-book e um curso online, Como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos da ansiedade. Né? Então, você tem acesso a esse curso e esse e-book aqui. O que acontece é que a mente ela está trabalhando o tempo todo. Mesmo quando a gente está dormindo, o cérebro, a mente continua trabalhando. E um dos trabalhos da mente é a produção de pensamentos. Por isso que a gente se comunica, a gente fala, a gente tem uma apreensão do mundo através do pensamento. Então, os pensamentos não param. Só que pensamentos bons e pensamentos ruins. Só que quem tem ansiedade, os pensamentos negativos intrusivos ficam mais acentuados. E a pessoa fica mais incomodada e fica mais preocupada, achando que ela está enlouquecendo, perdendo o controle. Mas não está. É apenas um sintoma comum da ansiedade.